Olá, nesta aula nós vamos discutir a relação metodológica entre a pergunta experimental, os métodos e a conclusão em si. Bom, a primeira coisa é importante a gente lembrar que quando você fala em pesquisa, a pesquisa ela representa uma atividade investigativa. Não necessariamente essa atividade ela tem que estar ocorrendo dentro de um laboratório muito estruturado, certo? O que caracteriza a pesquisa é a realização do processo com método científico e não os procedimentos ou o instrumento que você usa para isso. Tá? A ideia da pesquisa é gerar novos conhecimentos dentro daquela área de interesse. Tá? Por quê? Porque se você considerar a pesquisa enquanto elemento da ciência, a aquisição de conhecimentos, seja na área que for, ela vai representar uma consequência da aplicação do método científico. Tá? Se você quer saber um pouco mais, eu recomendo esse livro, O que é Ciência Afinal, do Alan Chalmers, que ele apresenta alguns conceitos bem interessantes e é uma leitura bastante agradável. Tá? Bom, dentro desse aspecto, para você desenvolver um experimento, tá, é preciso você ter conhecimento daquilo que vai ser investigado. Tá? Entre os elementos importantes a serem investigados, você tem as variáveis, quais são os elementos que você vai estudar, que você vai manipular dependendo da característica da sua pesquisa, algo que a gente vai discutir em outros momentos. Tá? Então, esses gráficos aí, eles mostram para a gente, por exemplo, a relação entre o tempo e a quantidade ou de pessoas de uma determinada população e de alimento. Então você tem uma relação aí direta em que nos dois casos você tem que o aumento do tempo faz com que a população aumente e a quantidade de alimentos aumente. Só que a gente percebe que matematicamente aí você tem uma relação diferente, né? Enquanto você tem uma em progressão aritmética, o outro está em progressão geométrica. No outro gráfico você está mostrando o mesmo princípio para mostrar a relação entre as variáveis. Tá? Então, quanto maior a altitude em quilômetros, tá? No gráfico aqui, tá? A tendência é que a pressão atmosférica ela diminua. Então você tem a relação entre as variáveis, que é algo característico da pesquisa científica. Tá? Bom, então, entendendo o conceito de pesquisa, o conceito de ciência, tá? Baseada na aplicação do método, tá? A ideia de que experimento é algo de palpável, tá? É preciso a gente entender que a origem de um problema, de uma pesquisa, tá? Ela não pode ser um tema de interesse. É muito comum um aluno que está realizando iniciação científica ou que está fazendo estágio com alguém, quando você pergunta assim, e aí, tá gostando? Tá, e tal. E aí, qual é o seu projeto? Qual é a sua pergunta de pesquisa? Aí o aluno fala a área em que ele está atuando, certo? É na genética, é em pedagogia ou no que for. Tá? Então, isso não é uma pergunta, isso não é um problema. Na realidade, é um problema para o aluno, tá? Mas não é um problema de pesquisa. As pesquisas, elas têm como fontes de ideias principais as revisões sistemáticas e as questões que emergem naquela época, tá? As chamados modismos científicos. No momento atual, a gente está vivendo uma pandemia do Covid-19. Então, uma quantidade enorme de perguntas foram geradas em diferentes áreas de conhecimento, e que tem gerado uma série de resultados, alguns conflitantes, outros não, com relação à situação atual. Então, a fonte de informação ela é gerada a partir de perguntas de momento, em muitas ocasiões. Em outras situações, a fonte de informação ela pode ser o próprio ambiente, o próprio laboratório, a própria equipe
tá? Através de trabalhos que responderam algumas perguntas e acabaram gerando novas perguntas, ou do trabalho de outros colegas na literatura, tá? De outras obras, e a própria lógica da pergunta, certo? Tá? De onde veio essa pergunta? Tem lógica ela? Tá? Por que é importante estudar isso? Tá? Isso vai contribuir. Tá? Muitas pessoas elas têm receio com determinados estudos porque elas não compreendem a importância de se gerar determinado tipo de conhecimento. Isso não vai contribuir para nada. Pode ser o caso, mas na maioria das ocasiões, quando você está no meio acadêmico e dizem que aquela situação ela não vai gerar nenhuma contribuição, é porque a pessoa não tem o conhecimento do meio. Tá? Em muitas situações, o trabalho gera uma contribuição para outros trabalhos que vão ser realizados a posteriori. Tá? Bom, então, o que a gente vai discutir agora é esse fluxo básico do trabalho. Tá? A primeira coisa que você tem que ter é essa pergunta. Tá? A pergunta, em muitas ocasiões, elas partem do senso comum. Tá? Mas você precisa ter um mínimo de base teórica, tá? Para sustentar uma pergunta experimental. Tá? Você precisa ter leitura. Tá? Você precisa ter conhecimento mínimo necessário dentro dessa área em que você está atuando. Tá? O segundo, é preciso ter o chamado Zeitgeist, tá? Que é o chamado espírito da época. Tá? Qual é o momento, o clima intelectual e cultural daquele momento para fazer com que aquela pergunta ela seja de interesse, que ela seja interessante. Por exemplo, no momento em que a gente está, em pleno século XXI, desenvolver perguntas que venham a questionar a estrutura geóide da Terra, dizendo que a Terra é plana, ela não tem lógica. Tá? Toda a base científica de diversas áreas mostram que esta pergunta ela não tem caráter científico. Ela não tem base para se sustentar. Então, este é um exemplo de Zeitgeist. Quem discute que a Terra é plana tem que voltar lá para o século X, para o século XI, porque lá o espírito da época aceitaria esse tipo de discussão. Em segundo, é preciso entender quais são as variáveis que você vai manipular, certo? Que você vai estudar. Isso está diretamente relacionado com a teoria, tá? A base da sua pergunta. Tá? Em geral, você tem dois tipos de variáveis principais. A variável independente, que é aquela que você vai manipular, e a variável dependente, que é aquela que você vai medir como consequência da manipulação da variável independente. Então vamos ver dois exemplos aqui. O primeiro exemplo, testar qual é a melhor forma de se estudar metodologia. Qual seria a variável independente? Você poderia manipular um ambiente, tá? Com mais luminosidade, com menos luminosidade, com controle de ruído de som, com música, sem música. Qual é a melhor forma de estudo? Tantas horas seguidas sem parar, ou fazer o método Pomodoro, estuda 40 minutos, descansa 20, estuda 40, estuda 20. São mecanismos que você pode manipular. Tá? E como que você vai medir? Como que você vai verificar? Qual é a variável dependente? Você vai verificar o seu desempenho numa prova, num teste, né? Ou o seu nível de compreensão do conteúdo. Tá? Outra opção nessa época aí que o pessoal está fazendo isolamento, todo mundo quer ser Masterchef. Né? Qual acertar o melhor jeito para preparar um brigadeiro? Quais são as variáveis independentes? Aquilo que você vai manipular. Os ingredientes, o chocolate da marca tal e tal e tal, a temperatura, tá? do fogão, tá? Da chama, quanto tempo, quantos minutos fica no fogo, maior, mais tempo, menos tempo, ferve, não ferve, o que for. Tá? O que você vai medir? É o sabor. O quão gostoso ou agradável ficou aquele brigadeiro para você. Tá? Então são exemplos simples de como que você pode
correlacionar a ideia de variáveis dependentes e independentes. Tá? Depois, você tem que definir o seu método. Tá? A definição do método é o que vai mostrar qual é o caminho que a sua pesquisa vai seguir. Certo? E nas próximas aulas, né, nos próximos vídeos, a gente vai discutir isso. Tá? Uma das formas é determinar qual tipo de abordagem você vai adotar. Uma abordagem quantitativa, tá? Uma abordagem qualitativa, ou ela é mista, qualitativa e quantitativa? Tá? Quais são os objetivos da pesquisa também? Tá? A sua pesquisa ela tem caráter o quê? Exploratório, explicativo ou é descritivo? Tá? A sua população ela é formada por o quê? Por sujeitos, tem uma amostragem, tem variação de caracteres, gênero, faixa etária. Tá? Quais são os instrumentos que vocês vão analisar para medir as variáveis dependentes? Você vai utilizar um questionário, você vai fazer análise estatística. Então, todos esses elementos eles são importantes, porque são a estratégia que você vai apresentar para responder a sua pergunta. Lembra, a ideia central é sempre responder a pergunta. O método tem que ser o método mais adequado para responder esta pergunta. Tá? Então, definida essas características, você vai precisar da definição da técnica. Tá? Qual o procedimento, os chamados protocolos? Você vai fazer um estudo de campo? É uma pesquisa experimental? É uma revisão bibliográfica? Tá? Então, a gente vai discutir isso também. Quais são os protocolos que você vai adotar? Pode ser mais de um, depende da característica da pergunta ou das perguntas, certo? Quais são os instrumentos que você vai precisar? E eles estão disponíveis? Tá? Você tem os equipamentos, os insumos. Às vezes a gente tem o equipamento, mas a gente não tem o material para fazer a pesquisa rodar. Ou, às vezes a gente tem o material, mas o equipamento não está disponível por alguma outra questão. Existe tempo hábil para isso? Tá? Então, esse cronograma ele é importante também. Tá? Depois disso, tá? Você vai efetivamente para a sua coleta de dados. Tá? Então, você aplicando o seu método, você vai coletar os seus dados de pesquisa. Então é preciso ter uma série de cuidados, não é isso? Tá? Cuidado com as variações intraespecíficas. Tá? Por exemplo, eu trabalho com uma determinada espécie de mamífero. Se essa espécie de mamífero tem hábito noturno, será que coletar os dados de dia não vai impactar no meu resultado? Tá? Ter cuidado com os instrumentos que você vai aplicar. Tá? Com a material que esteja ou não calibrado, pessoal treinado ou não treinado adequadamente para coletar as informações. Tudo isso é muito importante para que você não tenha resultados falsos positivos ou falsos negativos. E diante disso, após a coleta dos dados, você chega aos dados, certo? Em geral é aí que o negócio fica complicado, porque as etapas iniciais elas costumam ser etapas bem estabelecidas e bem esclarecidas pelos sujeitos. O que complica no final das contas é ele começar a analisar os dados, que vão ser os resultados, e discutir o significado desses dados. E é essa fase que costuma ser a mais dolorosa para o aluno, porque precisa de leitura, precisa de esforço, precisa de persistência e tende a levar muito tempo. Tá? Às vezes o trabalho é lindo, mas o aluno ele não teve o esforço suficiente para explorar os resultados e fazer uma discussão robusta. Lembra que a monografia, o trabalho de conclusão, ele tende a ser a contribuição do estudante para a sociedade. Então, o que importa mais profundamente daquele trabalho todo é a qualidade da discussão. Tá? Então, em algumas áreas, essa discussão é mais rápida. Ela avança mais rapidamente. Tá? Então, a atualização da leitura ela tem que ser constante. Tá? O indivíduo ele precisa retomar os objetivos
para verificar se os resultados que ele alcançou atingem ou não atingem esses objetivos. Tá? É preciso entender que nem tudo que a gente acha em pesquisa é semelhante ao que se tem na literatura. Isso não quer dizer que os nossos resultados estão errados. Se você aplicou o método científico corretamente, você só vai mostrar que existem diferenças. Tá? É preciso indicar, tá, se houveram falhas, problemas, dificuldades, tá, e apontar possíveis novas perguntas. Tá? Lembra, uma das principais fontes de perguntas nas pesquisas são próprias pesquisas anteriores. Tá? Então, fiquem atentos a esse tipo de situação. No final das contas, a pergunta ela vai orientar a escolha e a decisão pelos métodos, e esses métodos vão permitir com que você determine a conclusão do estudo. Tá? E aí, concluído, você viabiliza e verifica se a sua pergunta experimental foi alcançada. Tá? Bom, por hoje é isso. Até a próxima.